Conversa Diversa do ID. Hoje recebe a minha amiga, psicóloga, recrutadora, headhunter, Mariana Teixeira. É um prazer ser sua amiga e de poder fazer parte do ID, né, enquanto profissional. Meu nome é Mariana, tenho 43, não tenho 43, tenho 44 anos, sou psicóloga, trabalhei durante 15 anos na área de desenvolvimento organizacional. Hoje faço trabalho em consultório, sou headhunter. Acho que o mais gostoso que a gente tem da conversa é essa possibilidade da gente poder falar o que a gente quer, né? Eu acho que o grande desafio é a gente poder trazer para as outras pessoas aquilo que a gente consegue falar entre a gente, né? E isso é uma coisa que eu costumo sempre dizer assim, cara, qual que é o maior desafio? A gente levar para alguém aquilo que a gente sente, o que é representatividade, o que é ser mãe, o que é se apoiar, o que é se perceber, autoconhecimento, e aí quando a gente vai tendo essa liberdade entre amigos e a gente pode transportar isso, e isso ser um negócio, ou isso ser uma forma de reverberar, melhor ainda. E aí, assim, uma coisa que eu estava já para conversar ontem é justamente o fato da gente repetir algumas histórias, mas por que será que a gente se omite tanto dos nossos sentimentos? Por que a gente omite tanto aquilo que a gente pensa? Às vezes a gente se omite tanto como mãe, às vezes a gente se omite como amiga, às vezes a gente se omite como... Isso por que será que rola isso? Me trouxe uma história aqui, vou explicar. O professor contar uma história que a criança já vem com uma expectativa muito grande. Qual que é a expectativa, por exemplo? A mãe casa, tal, aí o pai já não é, a figura masculina ali já não é uma figura que você pode, que tem alguma tendência. Por exemplo, ele bebe, né? Então a mãe fala, quando eu casar, isso vai passar, ele vai parar de beber. Tá bom, aí casa, ele continua bebendo. Quando eu tiver um filho, né, o cara vai parar de beber. Então eu já estou colocando numa criança que nem nasceu a expectativa para quê? Para resolver um problema que é de quem? Da criança? Não, é um problema que é meu, né? Um problema do casal. E aí a criança já vem com aquela carga, né, de resolver os problemas. E leva isso, né? É muito louco pensar que ela leva, mas ela leva. Inconscientemente, de alguma forma, aquilo já está embutido na criança. Eu já criei uma expectativa, eu já projetei na criança, né, seja homem ou seja mulher, que ele vai resolver um problema que é meu. Então, aquela menina ou aquele rapaz cresce, né, achando que vai solucionar o problema do pai ou da mãe, e a tendência é repetir um relacionamento igual àquele que o pai e a mãe, por exemplo, teve, né? E aí, o que muda, né? Muda daquilo que nós somos feitos, a nossa constituição enquanto pessoa, né? Então, eu posso querer realmente repetir essa história e buscar relacionamentos muito parecidos com o que a minha mãe teve, vivenciar esses relacionamentos, mas aquela pessoa que eu vou me constituindo enquanto ser humano e ser único, né? Então, eu olho aquilo como um primeiro exemplo, acho que aquela é a vida que eu posso ter, ou que inconscientemente acabo tendo, né? E vou levando a vida. Só que eu vou aprendendo outras coisas, eu vou enxergando outros modelos, eu vou enxergando que eu posso ter um relacionamento sadio diferente do que minha mãe teve. E muito mais do que isso. Antigamente não existia separação, né? Eram pouquíssimas as pessoas que se separavam, né? Então, aquela mãe, de repente, viveu a vida inteira daquela forma, achando, muitas vezes, que ela não tinha saída, ou não tinha um poder financeiro para sair daquela história, né? Então, eu vou viver com alguém que, de repente, não me trata da maneira com a qual eu mereço, né? Mas eu não tenho força para ir buscar um trabalho, ou eu tenho muitos filhos e não consigo sair para trabalhar, então cada um vai ter a sua história, né? Então, quando você fala da questão da omissão, da questão de não ter opinião, né, também tem muito a ver com a questão da autoestima, né? Do tanto que eu criei essa pessoa para ela poder falar, para ela poder se posicionar, para ela poder
se colocar, né? Então, quando a gente fala da importância da representatividade, é tudo isso, né? Vai ter exemplos que a gente vai querer seguir, como a gente vai ter exemplos que a gente, num determinado momento da vida, vai falar, esse exemplo para mim não serve, né? Ou esse foi o que ela viveu, essa não é a minha. Eu acho que muito mais do que para mim não serve é respeitar a história do outro, né? Então, no sentido de que aquela era a história dela, dentro do que a pessoa fez o melhor que ela podia fazer dentro da história dela. Então, a gente também precisa ter esse respeito de olhar para a vida do outro, né? E não julgar. Então, não existe o pior e nem o melhor. Existe aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, a gente tem sempre que buscar referências e buscar coisas diferentes, né? Diferentes que eu digo daquilo que a gente aprendeu, né? E junto com o que a gente aprendeu, a gente vai tirar o nosso melhor. Então, todas as vezes que eu entrei numa empresa, né, mesmo sendo ali uma executora, uma operária, eu sempre pensei dessa forma. Aonde eu posso chegar, né? Para onde eu estou indo, aonde eu quero estar. Independente da forma, e principalmente para as pessoas, para os pretos, né, para os negros, a gente tem que olhar e falar aonde eu quero chegar, não é onde as pessoas querem me colocar. E olhar de uma forma como um protagonista, né? Buscando o seu papel, né? Olhando e falando onde eu quero chegar, o que eu quero ser. Não é o que o outro, você vai se colocar onde você quiser se colocar. Muitas vezes as pessoas vêm e falam coisas pra gente e a gente acredita, e dali fica ali, paradinho, né? Então, assim, eu entendo, não quero romantizar a história, tudo é muito difícil, não estou romantizando aqui, mas cada vez que você olhar e ver uma situação que é difícil, é tentar olhar e pensar, tá bom, essa situação é difícil, de que forma que eu consigo sair dessa situação? Como eu faço para mudar esse jogo, né? Como que eu faço com os nossos pequenos que estão vindo por aqui? Né? Reforçar a autoestima deles, né? Dizer, vamos dar poder para ninguém falar que você não pode ser o que você quiser ser, você pode ser aquilo que você quiser ser. Né? Você pode muito mais, né? Do que entrar para a estatística. Indo nessa sociedade que um preto na rua, um menino preto na rua, e não quer nem saber se ele estuda, se ele está indo trabalhar, e se ele não for com a cara ali, a criança pode, ou o adolescente, enfim, o homem pode morrer, né? Então, a gente precisa, enquanto sociedade, fazer com que esses meninos tenham uma autoestima, né? Trabalhem, né? Estudem, sejam referência, enquanto a gente, cada vez que um se forma, outros virão, né? Porque se torna um exemplo, né? Então, a gente precisa fortalecer isso, né? Então, em quem eu quero ser? Eu acho que antes de pensar, né? Ao invés de ensinar meu filho, você precisa ser 100 vezes melhor, eu vou ensinar ele a quem ele quer ser, né? Você falou várias coisas aí que são a nossa Constituição, né? Então, assim, quando você nasce dentro de uma sociedade que tem os padrões, né? E quando a gente fala sobre mulheres negras, sobre homens e mulheres negros e negras, quando a gente fala sobre as opções, quando a gente fala as opções que cada um tem na sua vida em relação à sexualidade, quando a gente fala sobre ser mulher, né? Que a gente nasce numa sociedade completamente cheia de dogmas e crenças, e principalmente preconceito que é estrutural, porque a sociedade cresceu e nasceu dessa forma. Então, ter autoestima é fundamental. A autoestima parte também da criação, né, que é o alicerce, mas parte também de você ter a possibilidade de se autoconhecer. Né? E aí, como é que a gente faz dentro de uma sociedade em que, falando especificamente de raça e gênero, a gente não tinha essa possibilidade, a gente era vetado. Então, as mulheres, antigamente, elas eram as donas de casa. Hoje, a gente está numa evolução, que está começando, né? Que ainda tem muito que acontecer, mas as mulheres, elas não tinham essa voz, os negros não tinham essa voz, os homossexuais eram sempre polidos. Então, como que a gente faz, Mari? Como que é essa realidade hoje? Em que momento você acha que a gente está?
De que forma que a gente consegue mudar um pouco ou trazer uma informação melhor, sabe? Nós, enquanto sociedade, precisamos fazer algo pelas outras pessoas, né? Então, não é só ficar na nossa zona de conforto, porque tem muita gente que precisa de alguém só para dizer, ó, pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Às vezes, só com a força da pessoa, ela não vai conseguir, né? Porque às vezes não vai ter o apoio da família, porque a família não sabe nem o que é um apoio, porque também nunca teve, né? Então, o que eu posso fazer? Tem muita ONG fazendo trabalho lá na ponta, né? Lá onde a necessidade da pessoa não realmente grita, né? Então, essas ONGs, assim, são primordiais para que as coisas possam mudar, e que pena que a gente não tem mais. Acho que a gente conseguiu uma base, ou tem conseguido uma base, que é óbvio que é por uma série de questões de pessoas e movimentos, e pessoas que fizeram, que vieram antes da gente, e a gente também, para essa nova geração. Mas existe uma coisa que a gente aprendeu lá na escola, né? Que a educação primeiro vem do pai e da mãe, depois que a educação vem das escolas e tal. Quer dizer, eram intitulados as pessoas que deveriam educar-nos, né? E hoje em dia a gente está conseguindo fazer aquilo que é o mais difícil e que a gente mais, pelo que você está dizendo, né? A gente está conseguindo saber que a gente tem o direito de ser, né? Não nos foi dado o direito de dizer eu posso escolher, eu posso ter uma relação homoafetiva, eu posso ser uma mulher solteira, eu posso ser uma mulher, né? Nossa, eu lembro que eu posso ser uma mulher que tem um filho aos 45. Isso foi um romper, né? Hoje a gente vê mulheres da nossa idade tendo filho, de 40 anos, tendo filhos. Hoje a gente vê mulheres com 35 anos dizendo: o que você está falando? Né? Casamento, imagina, 35 anos era uma piração, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fazia planos para quando eu tivesse 30. Então, quando eu tiver 30, eu vou fumar um cigarro tal, eu vou, olha, né? Olha, era uma cabeça. E hoje em dia, 30 anos é o início, né, da vida. Então, a gente também está evoluindo, mudando com isso. Isso que você está dizendo são questões positivas, né? Para que a gente também veja o lado positivo de toda essa luta que existe por trás da gente ter o autoconhecimento, por trás da representatividade, é ver também onde a gente tem chegado e o que a gente tem alcançado com toda essa luta, né? Quando fala de jovens, eu também penso isso, eu falo assim, gente, os jovens, eles estão dando um banho, às vezes eu falo assim, não, mas isso, eu falo com as meninas, né, com os jovens que eu conheço, aí ela fala assim, não, mas isso não é padrão, não, eu acho que não. Cara, eu preciso entender, é verdade, esses caras já estão nascendo com uma outra cabeça, né? E a gente tem que aproveitar, a gente tem que tirar muito proveito dessa outra cabeça. A gente tem que aprender com essas pessoas, a gente tem que aprender com os pais que têm ensinado para a gente, quando eles vêm a público, dizer assim, não, tudo bem, o meu filho tem uma relação homoafetiva, tá tudo bem, né? E aí, assim, tipo, existem esses pais. Existem esses padrões que estão sendo constituídos, existem jovens que estão pensando diferentes, existem pessoas que dão as mãos, né? Existem gestores que são diferentes, né? E para esses adolescentes é muito assim, tá? Eu gosto de pessoas, né? Não tem essa a minha orientação é X, Y, Z. Muitas vezes eles falam, não gosto de pessoas. Não tem a sexualidade, entendeu? Não tem a ver com o homem e a mulher, não tem o gênero, né? Tem a ver com pessoas. Não existe só duas pontas, né? Não existe só o sim, o não. A gente descobriu isso, ainda bem. Não existe só estar ou não casada, morar junto ou morar separado. Quer dizer, as relações, elas mudaram muito, e eu acho que o mais bacana, que foi uma palavra que você falou, e eu acho que é o principal quando a gente está falando sobre relacionamentos e sobre o outro, né? Que é o não julgar, né? Então, assim, as escolhas que a gente faz, ela passa pela nossa liberdade de escolher, e é óbvio que eu vou ter minhas opiniões, porque eu tenho escolhas diferentes, mas julgar as suas escolhas, ou julgar as suas não escolhas, né? Porque a gente pode não escolher também, né? E que é uma escolha, assim, eu acho que para nós que estamos, de alguma forma, na liderança, e que temos cargos de gestão e liderança, é fundamental, assim, porque se você julga, você nunca vai conseguir chegar a um passo à frente, a um passo acima. Tudo foi escolha, e tudo
a gente precisa tratar de uma maneira respeitosa, né? São escolhas. O tempo inteiro a gente é julgada, o tempo inteiro a gente é julgada, né? Eu tenho algumas coisas, né, que você sabe que a gente está trabalhando muito sobre isso, que é, primeiro, a gente sabe dessa problemática, falando especificamente da mulher, que é uma problemática, é um sofrimento quando ela decide, né? É claro que a gente está num processo evolutivo, mas as empresas, elas têm normas, elas têm forma de trabalhar e têm as políticas dela, né? Quando uma mãe, uma mulher que foi criada para ser, né, como a gente ouviu aí no começo da nossa conversa, como que a gente se supera, como que a gente sempre vai ser melhor, como que a gente nananã. E uma das coisas é, cara, se você sair, alguém vai entrar no teu lugar. Esse temor que é imposto para a mulher, o que você falou está certíssimo, as empresas, a gente não está aqui julgando competência, porque uma mulher que ela está num cargo trabalhando é porque ela tem competência para estar lá. A empresa recrutou, né, você que é de recrutamento, porque sabe que ela tem competência. O fato dela decidir ser mãe não diminui a competência dela. E aí já não é um problema dela. Ela ser mãe não pode ser um problema para ela. Ser mãe, quando a gente fala de mercado de trabalho, é o que a empresa faz para essa mulher que vai ser mãe. Eu acho que a gente agora está começando a entender que é isso, que existe uma responsabilidade das normas e políticas também da empresa. Então, assim, como é que você vai sair para quando você decide, porque você pode decidir ser mãe. Você pode decidir casar, você pode decidir qualquer coisa, né? A vida é sua. Mas eu não posso deixar de decidir porque eu tenho medo daquilo que pode me acontecer à minha volta. Ou eu tenho medo de ser desvalorizada por conta daquilo. Então, essa mentalidade, aí sim cabe a responsabilidade da empresa trazer essa empatia, trazer essa mulher para criar normas para que quando ela sair, para que quando ela voltar, para que quando ela tiver questões com o filho, porque a gente sabe que tem, como que essa empresa vai se comportar. Eu acho que é isso que a gente precisa ir falando, a mulher no mercado de trabalho especificamente, porque a gente é assim mesmo, a gente vai falando um monte de coisa. Então, assim, falando especificamente da mulher no mercado de trabalho, não é responsabilidade dela pensar pensar em como ela tem que se comportar a hora que ela quiser ter filhos, assim, sabe? Tipo, isso é muito forte, é muito sério. A gente vê mulheres deixando de ter essa oportunidade. Bom, você sabe disso, a gente vive falando disso. Quer dizer, o sair para ter filho, em vez de ser uma coisa muito prazerosa, quando você fala sobre mundo corporativo, é um peso, é uma dor até, né? Uma dor, né? Tipo, que eu porque escolho. acho que chega numa fase ali desse sair que tem muito a ver com estou saindo e sei que eu não posso voltar, estou saindo e já estou nos meus últimos dias e tem coisas que eu não estou dando conta mais e tenho que provar para que eu sou uma boa colaboradora, então eu vou até o último dia e às vezes ela não está bem para ir até o último dia, mas ela se força, né? Então a pessoa tem um putz potencial e a empresa acaba perdendo porque, enfim, entrou nesse jogo louco aí do quem pode mais, né? E não é isso, é você conseguir achar o meio termo, né? Você poder continuar rendendo e dando o melhor da sua competência, né? Da sua alta performance e conseguir conciliar a questão do ser mãe, assim. Muitas vezes a pessoa quer ficar, né? A pessoa quer sair, a pessoa quer ficar. Mas ela sofre uma pressão psicológica do momento que ela fala que ela está grávida, verdadeiramente bullying, piadas e tudo mais, até o dia que ela sai, né? E é bem complicado. Acho que a gente pode, num outro momento, falar mais sobre isso, porque acho que tem assunto aí, né? Tanto para quem fica, tanto para quem sai, tanto para quem recebe. É bem legal.